A gente já discutiu muito sobre vários assuntos, mas então, a família realmente importa no processo político? E quero dizer com toda tranquilidade que eu não vim aqui para assistir baixaria. Eu vim aqui para debater ideias. É mentira. Vale, É mentira. Eu filhote da ditadura! Não, senhor! Aqui se não lhe dou a palavra! Mentiroso, caluniador. Caluniador e mentiroso. Ouça calado aí. Desequilibrado! Maluquista! Se você está inventando agora... Canalha você. Por favor. Então, manda Caluniador. Eu acho que para a sociedade ocidental, a gente não consegue desassociar a família de nenhum assunto. Nós não conseguimos pensar num... Aliás, a gente até quando não tem um modelo de família estereotipado, a gente quer criar outros modelos para chamá-los de família também. Porque família é o conceito base da nossa formação, da nossa sociedade. Então, por causa disso, a pergunta tinha o intuito de cutucar os filhos. Mas eu não vou cair nessa tentação ainda. Eu acho que importa pra valer. Importa muito, né? Você não consegue fazer política sem levar em consideração a família. E o Brasil tem uma característica diferente. Então isso, você terminou mesmo? Terminei, eu deixei, vai. Eu jurava que ele ia dar uma E o continuidade. Brasil tem uma A gente característica não começou falando sobre a história da humanidade, tá? A gente ainda tá falando sobre o Bolsonaro, tá? E Só o pra Brasil, deixar claro, e tá? o Brasil tem uma característica diferente. E a família Bolsonaro ela é mais diferente ainda. Porque você vai pegar, o Brasil tem oligarquias, né? Algumas funcionam até hoje, estão cambaleando, estão caminhando para acabar. Mas todas elas passaram pelo executivo. O primeiro executivo que a família Bolsonaro passa é justamente o executivo federal, a cadeira mais importante do Brasil, a cadeira de presidente. Você viu o ACM Neto, o avô foi governador do estado. Você vê o Sarney no Maranhão. Foi presidente do Senado também, outro ponto muito importante. Tudo isso, você pega a família no Pernambuco, pega a família no Rio Grande do Norte, todas elas tiveram uma experiência antes no Sarney, no Maranhão. Ele consegue, né, através do nome, né, ele consegue colocar 3 filhos, sendo deputado federal, deputado estadual e vereador. Ele também, como deputado federal, ele conseguiu a proeza de fazer o filho dele federal em São Paulo e ele pelo Rio de Janeiro, sem ter cargo no executivo, que a maioria conseguia se estabilizar de acordo com o governo do estado. Claro. Você pega o Roriz no DF, ele conseguiu colocar a filha de Jaqueline em Roriz porque ele era governador, foi governador, tinha uma outra força política. O Bolsonaro não. O Bolsonaro é um fenômeno até nisso. Ele conseguiu colocar os 3 filhos na política, até a ex-mulher também era vereadora, tinha cargo eletivo, por conta do próprio nome. Sobre essa perspectiva, ele é mito, né? Não, ele é mito. Ele é Mito total. talvez a maior isso. referência. Isso aí, ele realmente deu um salto. Porque o Collor que teve um salto grande também, Mas chegou a presidente, já tinha sido, né? o pai já tinha sido, e ele tinha sido prefeito também. Claro, e eu tenho outro fator também, o pai dele, o Arnon de Mello, né? Que uma história para vocês estudarem, ele foi morto dentro do plenário do Senado. Não, ele matou uma pessoa dentro do plenário do Senado. Morto. Ele matou, ele foi dar o tiro no cara, errou e pegou, acertou o outro. Ele matou um cara no Senado. Exatamente. Ele Então, matou outro tenho que senador estudar sem melhor. querer. Ele queria matar um, matou o outro. Coisa de nordestino mesmo. Exatamente. Isso aí, então assim, eu que tenho que estudar melhor sobre isso. Mas isso é uma informação muito importante, então você ter ideia. Então, já havia uma história política, uma oligarquia política ali, histórica aí, do pai para o filho, e ele sai ele já, não, acho que ele já era, quando ele saiu para presidente, ele já saiu direto para presidente, né? Aí você pega, por exemplo, Collor. todos esses... Não, ele foi prefeito, governador e presidente. Prefeito. Então, aí você pega todos esses... Todas essas essas oligarquias, elas tinham poder na mídia, tinham grandes quantidades de terra. O Bolsonaro não tinha nada disso, conseguiu fazer essa proeza. É algo... E tem outro fator mitológico. também. É mitológico. Não só a gente falando, a gente está vivendo uma transição também de perfil, né? Antigamente a gente tinha pessoas que consumiam informação da TV. Total. Hoje em dia, inclusive, você deve estar assistindo a gente não por uma TV, mas por um celular, por um computador, enfim, pelo tablet. Isso tudo já é uma migração de ibope ali, da onde a gente consome nossa informação. A gente não depende 100% dos meios de TV.
tradicionais, né? tradicionais de TV, exatamente. Que isso determinava muitas vezes. Sim. E o Bolsonaro surfou muito bem essa onda aí. E aí você passa para o campo político, que é um campo extremamente difícil de você lidar, e ele pega 3 filhos e joga nesse campo. Então, eles, até para conseguir trabalhar, para conseguir chegar onde chegou, você tem a sua referência principal. Quem é a referência principal deles? O pai. Então, se o pai fizer alguma coisa errada, vai repetir nos filhos. E se o filho fizer alguma coisa errada, vai repetir no pai também. Como que é o que acontece, né? Sim. O Bolsonaro tem culpa se o Carlos Bolsonaro fizer alguma coisa de errado. Pô, ele é pai do cara, ele não sabia. Já vai usar isso como usava antes, né? Será que o afastamento... Ou seja, no campo, na família política, se o pai, no caso, faz alguma coisa errada, o filho tá no bolo. Se o filho faz, o pai tá no bolo também. Positivo ou negativamente? Positivo ou negativamente. Eu tenho uma pergunta muito séria para fazer pro Rairon. Quando é que ele vai devolver minha caneta? O Só dá pra anotar aqui alguma coisa. O Bolsonaro? O Rairon. Ah, tá. Pode pegar. Ele já tá Eu pensei que fosse o... Ele tava aqui, eu tô pensei pra que- anotar os Quando negócios. você falou quando ele vai devolver, quer dizer, o Bolsonaro que eu não sabia. Até porque o Bolsonaro não usa essa caneta, né, gente? Isso aqui é R$5.000 essa caneta. O Bolsonaro usa pique. Gente, coisa é outra fina. É. Agora, eu acho assim também, a gente precisa identificar que, lógico, né, teve todos esses aspectos, a eleição do Bolsonaro e tal, mas tem um ponto também que é, de uma certa forma, um desgaste que os partidos tradicionais e os políticos tradicionais também passaram a ter ali por volta de 2013, Mas 2014. a questão não é... o problema não é o desgaste partidário. O filho do Bolsonaro é deputado, já foi vereador com 18 anos. Não, sim, Eles já estavam inseridos no processo, não é de Já. hoje. Eu sei, Eles mas... já estão atuando politicamente, ó, faz tempo. Sim, mas eu digo, no caso da eleição do Bolsonaro... A ascensão dele, sim, se Porque dá por a isso. presidência, porque, ao meu ver, faltou uma articulação dos partidos mais de centro-esquerda, em torno de um nome. Eu não sei se o pessoal recorda, mas na época da eleição, o PT mesmo foi lançar candidato, eu acho que, salvo engano, faltando 2 meses. Mas não pra foi só isso, não. Porque ficou naquele impasse do Lula ou do Haddad, e aí acabou que ali no Lula não pôde sair o Haddad. Tiago, Outra coisa, boicotaram o Ciro Gomes. essa entendeu? situação, Na época então, ela, assim, ela é cíclica. Então, tem governos de direita e de esquerda, eles se... Estados Unidos, progressistas, eles vão alternando, Sim. O Bolsonaro estava no lugar certo, na hora certa, com o discurso certo. Sim, Essa claro. é a diferença. Ele conseguiu... Como é que... Antigamente, qual era o maior peso político que tinha na eleição presidencial? É você fazer uma composição de partidos para você ter tempo de TV. Sim. Nessa eleição, Ele ele teve esse gap 7 da ele teve 7 segundos de TV, 7 minutos. 7 segundos de TV, 7 segundos de TV, e ele conseguiu para o segundo turno. Quando chega no segundo turno, o tempo de meio a TV é igual, é meio a meio. Sim, mas eu também acho, Raimundo, que, de uma certa forma, sobretudo se os partidos tradicionais mais de esquerda, e mais especificamente o PT, ajudou muito o Bolsonaro. Entendeu? Mas Por olha exemplo, os quando o quadros, Lula bate o analisa, pé, mas peraí. entendeu? Na questão, só rapidinho, por exemplo, se eu queria ver se o PT fizesse pelo menos uma meia-culpa, fizesse uma carta, sei lá o que fosse, fizesse uma meia-culpa, pegasse o nome do Ciro, abrisse mão da candidatura e todo mundo apoiasse o Ciro. Eu não sei se o Bolsonaro tinha ganho. Provavelmente não. Mas Entendeu? olha só, vamos lá. É isso que eu digo. Olha então, o processo. Assim, Mas se vamos... de um lado tem esse pessoal mais conservador de um lado, muitas vezes é um contra-efeito daquilo que estava muito descompensado para o outro. Mas peraí, vamos analisar o seguinte ponto. Vamos pegar os principais nomes. Henrique Meirelles, vinha do PMDB, como se fosse sucessor natural do Temer. Cabo Daciolo, não preciso falar, tipo um lunático, um cara louco, né? Marina Silva, Ciro Gomes, Fernando Haddad, que vem substituindo o Lula de última hora, que até então o candidato era o Lula, Sim, não, Lula é candidato, pois Lula é. vai vir, Lula é candidato. Todo esse desgaste, a própria não união, talvez acho que foi o melhor quadro de candidatos que o Brasil teve, Sim. de você colocar de ponto de vista de políticos, né? Fora de 89, que saiu muita gente boa também, muita gente conhecida, Sim, muita gente que tinha um legado político interessante. Óbvio, Foi né? talvez o melhor momento. Geraldo Sim. Alckmin também está aqui. Sim. Então, beleza, o Bolsonaro consegue ganhar de todos eles só porque eles não se organizaram. Não, pô, eles subestimaram o Bolsonaro. Então, Eles não conseguiram perceber que o Bolsonaro estava crescendo na rede social, Claro. o Bolsonaro estava conseguindo entrar nos pequenos e médios municípios, coisa que candidato perfil Bolsonaro, perfil Enéas nunca conseguiu. E dessa vez ele conseguiu entrar justamente pela a revolução tecnológica. Hoje você não precisa mais assistir televisão para ver quem são os candidatos. Você entra na internet, você vê tudo. A ideia é o seguinte, os outros eram mais do mesmo. Eu sou outsider aqui, entendeu? É outsider de direita exclusiva, extrema, ou totalmente o oposto. E é uma Mas narrativa assim, que ele construiu.
juvenil, né? Porque é um cara que Sim. é outsider, mas é deputado lá. Sim, exatamente. Não, ele pode ser um outsider no executivo, né? Pra concorrer esse cara, mas já é. Como vocês estavam falando, 30 a anos, família né? tá na política, né? Os filhos, o filho foi vereador com 18 Deixa eu ver, anos. qual então, outro, assim, me fala o seguinte, qual outro político no Brasil conseguiu fazer o que o Bolsonaro conseguiu? 3 filhos, todos os 3 políticos. Cátia Abreu. Mas colocou quem? Iratã, Irajá, eu esqueci o nome do Só, outro. só tem um. Mas qual é o deputado federal? Você não vê, ele tem um é senador e o outro deputado estadual, outro vereador. Não tem o federal mais. Tá vendo? E no estado pequeno, né? Que é mais fácil você fazer esse tipo de trabalho. Ele não, ele é no Rio de Janeiro, cara. Uma coisa boa. Então, Sabe? É uma coisa, é absurdo o que o Bolsonaro conseguiu fazer do ponto de vista de família, de nome. aproveitando... É quase uma marca, Bolsonaro. É porque, desculpa, Fábio, só um segundo, Claro. só uma frase. É porque a minha sensação que eu tenho é que o Bolsonaro foi eleito apesar de, entendeu? E essa é a crítica que eu faço ao Bolsonaro. Porque a sensação que eu tenho é que ele acha que a maior parte das pessoas que elegeram ele elegeram porque gostavam de tudo que ele representa. Mas Thiago, Entendeu? E eu acho que ele foi eleito, apesar Mas, Thiago, de, por causa do Paulo Guedes. mas tem um entendeu? Por diferencial. causa do Moro. Mas, Thiago, tem um diferencial a eleição do Bolsonaro. O Bolsonaro ele é eleito e carrega com ele deputados que antes não eram ninguém nos Sim, seus estados. claro. Ou seja, de fato, teve uma... Tem essa pauta conservadora, sim, Não, claro. teve um casamento nos estados. Sim. O Bolsonaro praticamente elegeu deputado em todos os estados do PSL, levantando a bandeira dele. Sim, concordo. Agora, Coisa que essa- antigamente era muito difícil. Pô. Mas esse cenário já mudou na eleição municipal agora também, né? Nós fizemos um vídeo sobre a eleição municipal e eu toquei nesse assunto. Né? A eleição Sim. municipal ela tem características diferentes. Né? Até o Gabriel falou, olha, eu penso que em municípios maiores, capitais, pode ser que pessoas com viés bolsonaristas sejam eleitas. Mas, de fato, nos pequenos e médios, é mais difícil, de fato, conseguir emplacar essa visão bolsonarista e converter em voto. Mas diga, Deus. Não é isso. Então, pessoal, aproveitando, vamos agora para a nossa última pergunta desse especial aqui de carnaval. E o combate à pandemia? Quem foram os heróis? Quem foram os vilões? Você acha que a família Bolsonaro está ali entre os vilões ali de todo esse processo? Tem algum ministro aí que salvou a pátria? Ou vocês acham que tudo foi um primeiro filme ali do Vingadores Guerra Infinita? Alguém Cara, assistiu esse filme? posso? Pelo amor de Deus, Não, pode assisti. sacar. Opa, porque a primeira parte eles perderam, tá, galera? Fala aí, Gabriel. Tá. Bem, eu acho assim que primeiro a gente tem que destacar que o grande vilão da pandemia é o próprio vírus, né? A gente, Por favor, antes de falar mal de alguém, falar que é um problema que a gente não tem um precedente técnico, científico de como lidar, então naturalmente seria uma coisa como está sendo para o mundo todo, independente se está levando mais a sério ou menos a sério. Se você tem tem sido mais dinheiro desafiador. ou não, impacto para todo mundo. Tem sido desafiador para todos os países do mundo. Então, assim, é um daqueles raros momentos na política em que o político pode receber o benefício da dúvida, né? A gente pode chegar para ele e falar realmente assim, pô, a situação... Por exemplo, a gente passou de 200 mil mortos e eu vindo para cá estava pichado num viaduto dizendo que era culpa do Bolsonaro. Talvez 211 mil mortos, né? Talvez fizesse sentido dizer que parte desses 200 mil foram desnecessários e seriam culpa do Bolsonaro. Mas dos 200 mil é um exagero dizer, Claro. porque a pandemia mataria a gente tendo um programa de isolamento personalizado de bolhas individuais, ainda assim morreriam pessoas, né? Claro. Agora, como vilões na forma de lidar, eu acho que o primeiro vilão que a gente tem que colocar, talvez não seja o primeiro em importância, mas o que na minha visão me incomodou bastante foi o Taish como ministro. Porque é um cara que veio com uma abordagem científica próxima da que o Mandetta estava defendendo, só que ele conseguia falar com o presidente, entre aspas. Então faltou um pouquinho de um traquejo, de um jogo político, de tentar fazer segurar um pouco mais, né? É que expulse tudo é fácil. Depois que acontece, a gente dá sugestão, é muito mole, né? Mas tentando fazer esse exercício, na época eu falaria pro Bolsonaro e falar assim, olha, vamos fazer um grupo de pesquisa aqui para fazer um teste da cloroquina e da ivermectina e dar um período aí com metade placebo, metade não,
Vamos supor que a gente conseguisse esse dado comprovado científico que seria, pô, a gente já teria um ganho de escala no país gigantesco. Agora a gente também, aí o grande vilão mesmo foi sempre a língua do Bolsonaro, né? Porque não é nem ele, é a própria língua, né? A vontade dele de falar, porque eu ainda acho que existe a possibilidade dessa tese estar correta, da ivermectina, da cloroquina, amenizar os sintomas, etc. e tal. Eu acho que existe essa possibilidade. Mas não era a solução de qualquer forma. A solução só seria a vacina. Mas poderia ter sido um bom caminho para a gente postergar a necessidade da vacina enquanto a gente não consegue distribuir. Por outro lado, eu já retratei isso antes aqui com vocês, e acho que o governo Bolsonaro, por alguns erros, ele conseguiu a proeza de, no momento mais complexo, por causa da pandemia, ele tem um especialista em logística no comando do Ministério da Saúde. E hoje, dado o cenário que a gente vive, é o que eu, como cidadão brasileiro, espero. Eu quero um cara que, quando chegar as vacinas, elas cheguem logo, que elas não se percam, e que ele não entre mais nessas discussões de qual era a melhor solução clínica, se poderia fazer uma coisa ou outra ou não. Eu quero que chegue a vacina logo, chegue e execute logo essa árdua tarefa. Talvez depois disso, aí eu acho que valeria a pena ser trocado por alguém mais ligado à área de saúde. E como eu já falei, eu também não gosto de corporativismo. Para mim, eu não quero que seja um médico, viu? O médico você já tem coisa demais. Né? Então, outros profissionais da área de saúde, a gente precisa ter outras perspectivas. Enfermeiros, a gestão de saúde mesmo, existem uma série de pessoas que trabalham nessas grandes redes aí, Redditor, Sírio-Libanês, Albert Einstein, são excelentes gestores de hospitalar. Obviamente, assim, muitos são médicos, obviamente, pela carreira, mas tem grandes enfermeiros que são, é o que o Gabriel falou, tem pessoas que são focadas exatamente na área da gestão da saúde. E só um ponto em relação à pandemia que ele falou, gente, é engraçado que o Bolsonaro pode ter muita informação, você concorda? Com certeza ele tem um serviço de inteligência absurdo à disposição dele, para ele identificar qualquer coisa em qualquer CPF, tá? Essa é a mais pura verdade. Mas por que não utiliza essa informação ali que ele tem ali de pronto para poder tentar também ter um discernimento? Por que eu estou falando? Aí entra a minha crítica. O Pazuello, ele está fazendo até um elogio, até exatamente pelo fato dele tá colocando em prática uma questão logística e justamente também da vacina, ele nem questionou, nem falou com o presidente, nada do tipo, que essa dependência do Bolsonaro, a Coronavac provavelmente não estava sendo acessível às pessoas. Então ele simplesmente executou uma decisão. Ótimo, parabéns. E ele também, com certeza, ele deve ter sido instruído, ele mesmo deve ter pensado, cara, eu como presidente ou eu como ministro, enfim, eu não sou a pessoa responsável por ter toda essa capacidade técnica de dizer que uma vacina vai fazer alguém virar jacaré, sabe? Pô, se tem uma agência, a Anvisa, que é respeitada no mundo inteiro para poder fazer, de vigilância sanitária para fazer essa avaliação. A dos Estados Unidos também autorizou, a da Europa também autorizou. Ué, então, eu, leigo, estudante de ciência política ou militar, por mais que eu tenha muita informação, qual é a minha capacidade de decisão sobre isso? Eu acho que de dizer que funciona ou não funciona. Que loucura isso! Teremos jacarés todos juntos. Poxa, que loucura isso! Resolução que seja. E não é possível que todo mundo está contra o presidente, assim, ele utilizar esse argumento da perseguição. Não, os chineses estão pelo amor de Deus. E o pior do comportamento do Bolsonaro é que ele não pesa algumas coisas. Por exemplo, mais de 200 mil mortes, né? Pô, nós perdemos um capital humano que nós não temos dimensão, pô. Quantos médicos morreram? Enfermeiros. Isso. Tem uma estimativa da economia que diz que o capital perdido disso foi de 5 bilhões de dólares no Brasil. Eu lembro que bem no começo da pandemia, da vida útil dessas pessoas. Bem no começo da pandemia eu estava conversando com um bombeiro e ele falou que tinha ido numa reunião justamente sobre essa questão de estimativa de mortos. Não tinha nenhum morto ainda, mas tinha uma estimativa de mortos. Falavam em 50 mil mortos. 50 mil mortos. Você pensa assim, o capital humano que está sendo perdido com essa pandemia de 200 mil, você perde médico, você perde engenheiro, você perde pessoas que levam quantos anos para formar. Então o capital humano talvez não consiga repor de jeito nenhum. Eu lembrei do acidente que teve na base de Alcântara, nós perdemos, eu lembro que da reportagem saiu, nós perdemos uma equipe que vai levar 50 anos para formar novamente.
a equipe que estava lá na base de Alcântara. Então nós perdemos o capital humano e você vê o presidente se atendo a números, não, vai morrer de qualquer jeito. Tudo bem, mas você não pode nem ver que nós estamos perdendo capital humano gigantesco. Para além da humanidade que a gente esperava dele. Dele, né? Sim, nós estamos perdendo capital humano, estamos perdendo médico, estamos perdendo professor, estamos perdendo gente que não vai conseguir repor. Nós estamos perdendo pessoas que eram provedoras da casa. Nem isso ele pesa. E aí, essa família vai sobreviver como? Um pai que era... Né, se fosse imagina a quantidade de órfãos da pandemia, que às vezes a gente não vê, né, que viram um grande problema social. E você vê ele brincar com isso. Né? Eu vou fazer um parênteses aqui do órfão, até mesmo. Lá no bairro que eu morava, lá no prédio, inclusive, aí eu lembro que tinha um grupo lá do bairro, né? Você participou dos grupos lá do bairro, lá, enfim. Aí tem um grupo do bairro lá que o menino foi e falou, pô, eu perdi minha mãe. Era só eu, minha mãe, e meu irmão não mora aqui no Brasil. Então minha mãe morreu de coronavírus, minha avó também morreu, tipo, eu não tenho ninguém aqui, eu tô meio que sendo sustentado as pessoas os amigos estão ajudando e tal, a organizar a casa, imagina, tipo, e ele tinha uns 16 anos. E assim, e pra você, Andressa, quem que você acha que talvez tenha os heróis, os vilões aí nessa... Os heróis, sem dúvida, os nossos profissionais de saúde, né, que é quem está na ponta ali, os pesquisadores, né, que ainda com todos os cortes, que como a gente já falou em outro episódio também, vem já de outras gestões, não são só... se intensificaram agora, mas enfim, ainda com os cortes nos programas de pesquisa, a gente conseguiu desenvolver uma pesquisa dentro do Brasil. E eu acho que fazendo uma ponte com o que o Gabriel falou de a necessidade, bom, ele tem um Estado à disposição, né? O Bolsonaro tem um Estado à disposição, então se ele tem uma teoria, vamos fazer uma pesquisa, né? Vamos buscar, vamos trazer argumentos. Usa o Estado a favor disso. Exato. Depois usa a mídia a favor dele também, porque claro. ele pode trazer. Você não vai sair mandando o exército produzir o negócio, ou sair comprando o negócio à toa porque é direito. Mas vamos fazer uma coisa séria, né? Vamos, então, acho que os nossos pesquisadores, que ficam às vezes invisibilizados, porque, né, então estão dentro dos seus laboratórios, são grandes heróis nesse processo. E, para mim, o grande vilão, para além de personificar, né, acho que a gente já falou em outro episódio também, de como a figura das autoridades do país, elas influenciam na forma de agir da população. E aí o exemplo do Bolsonaro dando entrevista, andando sem máscara, dizendo que, né, os absurdos que ele disse tem um impacto, mas é o negacionismo. Enfim, algumas pessoas ainda insistem que não há o que fazer, ou que o vírus é uma bobagem, ou até ainda dizem que os números são falsos, né? Enfim. Então, para mim, o grande vilão é o negacionismo. Eu posso fugir um pouco, talvez, do tema para falar sobre a questão do negacionismo, só para vocês terem uma ideia a que nível tá, e o quanto a gente... Eu falo até por mim também, que às vezes eu tenho que ficar refletindo sobre o meu posicionamento, tá? Em relação às coisas. Por que eu tô falando isso? Um dia desses, eu tava numa cidade aqui perto, aí uma mulher metendo o pau lá sobre aquele caso do Padre Robson, não sei se vocês lembram, que foi até fantástico e tal, dizendo que ele tinha ganhado muito dinheiro lá na cidade de Unidade, no Goiás, beleza. O que aconteceu? Foi esse fato, ela falou, pra mim, eu acho que ele roubou mesmo. Ele fez não sei o que lá e tal, desse jeito. Aí eu perguntei assim, você mora, você já foi lá e tal? Não, nunca fui. Primeiro ponto, não conhecia. Segundo ponto, se você ver um pouquinho dessa história, eu também não estou defendendo nem fazendo juízo de valor, mas ele foi inocentado pelo Vaticano, que é quem fez a investigação. Quem era o dono do dinheiro? Que era o dono do dinheiro de fato, né? Digamos assim, das doações, quem foi. O Vaticano inocentou ele e a justiça brasileira também inocentou ele. Então, pera lá. Aí, qual grau de autoridade essa pessoa tem para tomar uma decisão se ela não acredita nem na justiça do Vaticano, ou na justiça divina, enfim, que essa aí vai jurar, enfim, para quem acredita, ela que vai julgar tudo, e que é a pessoa que nunca viu a situação. Quanta informação você tem? Quanta informação, até para ser um negacionista, assim, tipo, não acreditar. Gente, peraí, vamos fazer um juízo de valor? É o que você estava falando da vacina. As maiores autoridades sanitárias do mundo estão dizendo que tá ok, pode usar. Usa. Útil, né? Isso eu nunca estudei nada, nem sabia, meu amigo. Eu tomava vacina quando eu era pequeno, se falasse que era água lá dentro e eu curasse da gripe, pra mim eu acreditava. A vida inteira a gente tomou vacina e nunca questionou de onde veio. Né? Exatamente. Não que não é pra gente questionar, né? Acho que é muito importante a gente questionar tudo na vida. Mas espera, quem são as autoridades? Quem é que tá falando? Quem tem o conhecimento disso? O problema da primeira mentira é que você tem que mentir pro resto da vida. O problema
pronunciamento que esse cara chegou. É igual o cara que trava a mulher, né? Trava, não, eu não. Ó, aquele pronunciamento que o Bolsonaro fez, que ele falou essa palavra, gripezinha. Cara, eu tava na época, com todo mundo em quarentena em casa, e eu vi, na hora, não foi muito doido isso, na hora que ele falou essa palavra, eu senti, já com o pessoal lá próximo do prédio, começou a bater panela, xingar, por quê? Eu entendo a tese do presidente, da questão da economia e tudo mais, mas assim, ele tem que ter responsabilidade com as pessoas, em primeiro lugar. E o outro ponto, se ele, né, como na Suécia, ele falava, na Suécia lá e tal, o povo não parou, não sei o quê. A referência. Beleza, se ele acha isso, então que ele conduza os seus ministros, entendeu, em unanimidade, em harmonia, com articulação, no intuito de fazer isso, né? Esse é um ponto. Agora, não estou falando que é o certo na minha observação, mas se ele tem essa tese, então que ele saiba articular, porque ele como chefe, ele tem essa obrigação. Agora, o que ele não pode fazer é ele ir para um lado, os ministros vão para o outro, os governadores vão para o outro, entendeu? Aí ele chega, aí como ele não podia falar, porque o STF cassou, veja que vergonha, o STF teve que intervir no lugar de fala do presidente, certo? E aí, como ele não podia falar, ele ficava saindo na rua sem máscara, ou seja, a gente não fez uma coisa e não fez outra, por isso que está uma palhaçada no nosso país. Na minha opinião, o certo seria, a gente tinha que ter feito uma quarentena certa, né, séria, o presidente dando exemplo, o presidente tem o dever de chegar e articular com os ministros, o ministro da Economia, o ministro da Saúde, é o seguinte, beleza, a gente vai fazer, eu vou dar apoio para você. Quanto tempo que você precisa, Paulo Guedes? Preciso de 2 meses, então é 2 meses, tá bom? Tá bom. E ir tocando. Agora, o que aconteceu foi uma descoordenado, completamente descoordenado nacionalmente dentro dos estados também. Mas foi aquilo que foi dito. Com raiva, Mas foi aquilo que foi dito. Nós estávamos andando no escuro. Vamos pegar o exemplo do GDF. Deu o primeiro caso no GDF no dia 1º. No dia 3, o governador fechou tudo. Aí o governador fecha, fica 15, 20 dias parado. Quando ele volta, as pessoas estavam começando a ter a doença, começaram a transmitir quando reabre o comércio. Ou seja, ele não sabia também. Foi um erro estratégico. Mas então esse erro estratégico custou caro. Pois esse erro estratégico custou caro. E não foi só ele, igual ele e outros erraram também. Eu penso assim, que faltou às vezes a coragem de fazer a real defesa da tese econômica, né? Porque, e volto a frisar aquilo, depois do acontecido tudo é mais fácil, né? Mas a tese econômica, ela poderia vir de um chefe de Estado. Ele chegar e falar assim, olha, é o seguinte, eu prefiro que morram, hoje são 200 mil, mas que fosse 5 vezes mais. Eu prefiro que morram 1 milhão de brasileiros do que a gente ficar com a economia fechada. Para o nosso país o impacto seria menor. Isso é uma decisão difícil para um chefe de Estado, mas é uma decisão razoável. É óbvio que quando você sai da estatística e vai para o pessoal, esse 1 milhão de pessoas vai ser a sua mãe, sua tia, vai ser alguém próximo seu. Então realmente é muito difícil de tocar. Mas como chefe de Estado, a população, em grande medida para sua tomada de decisão, é estatística. Será que não valeria a pena mesmo? O bom de ser professor é isso, né? Eu posso ir para o extremo, às vezes para o absurdo para propor, né? Mas às vezes não seria melhor a gente ter perdido 1 milhão de pessoas e não ter fechado nem um dia a nossa economia? Eu não sei afirmar isso. Para mim, essa é uma dúvida desde que não seja pessoal, né? Não tenha sido ninguém da minha família que morreu, né? Claro. Mas, como chefe de Estado, talvez valesse essa reflexão. E eu acho que o posicionamento do Bolsonaro, se fosse nessa linha, que por mais dolorosa que fosse, ele teria um respeito, inclusive, dos seus ministros de saúde, que iam negar. Como o Mandetta negou, como o Taichman negou, mas que eles iam respeitar. Olha, ele está tomando uma decisão focada em algo que faz sentido. Agora, ele tomou uma decisão focada em algo que eles não conseguem comprovar. E eu não digo nem que não faz sentido, porque de verdade eu acho, no meu íntimo, que essa tese da cloroquina e da ivermectina, algum dia alguém vai dizer que surtiu algum efeito. Mas você afirmou isso 2 vezes? Isso é sério. Não, eu tô falando. Eu acho que é sentimento, cara. É sentimento, né? É sentimento, não é dado. Não é dado. Tá sentindo. Tô sentindo um calafrio agora. A gente é ambiente fechado. Eu tô ficando com medo agora. Eu acho que é melhor a gente acabar o programa. Você claramente não tá tomando a cloroquina, não sei o quê. Exatamente. Eu tava ruim, eu tomei a azitromicina.
Mas não o sei, azitromicina é recomendado depois do Covid lá, esse né? A Agora, cloroquina o eu ivermectina realmente não tem nenhum, nem assim, ivermectina nada, para verme, a enfim, hidrocloroquina, tipo, nada também, assim, teoricamente foi comprovado com esse tratamento, mas tem uma série de coisas, por exemplo, vitamina D, gente. Desde que o mundo é mundo, até antes do Covid, todos já falavam a importância de pegar sol, gente. Mas a questão também não é essa, não. É o seguinte, E outra, mas assim, só fazer um parênteses, ó. Eu peguei Covid e, cara, eu sempre fui um cara, tipo, ativo, pegava sol. Já peguei, já tem um tempinho, mas assim... Peraí, Fabão. Na fase da muito... Não, eu também peguei, pô. E Mas, peguei Fabão, dos chineses, viu, em Mas 2019. você usa protetor solar? Eu uso muito pouco. Ah, então é por isso. Deve ser, então. Mas a culpa já é do Pedro Bial, né? Chegou na tese, eu não precisei falar. Tá A vendo? culpa é do Pedro Bial. Agora é do Pedro Bial. Mas, então, assim, eu acredito que tudo isso que a gente está falando aqui demonstra, talvez, a incapacidade... Vamos lá, vamos falar uma série de fatores. A gente tem uma ascensão estratosférica de um cara não preparado para assumir a presidência. Estou quase caminhando para o desfecho, tá, pessoal? Pode se fechar. A gente está indo para uma ascensão estratosférica para alguém que não estava preparado no governo, alguém que sabe, de certa maneira, o que é certo de maneira global, né? Tem que ter ministro técnico, tem que, sei lá, não pode se coligar com o Congresso, tarará, todas essas regrinhas básicas que ele prometeu, que ele vendeu muito, e de certa maneira ele cumpriu, só que tudo está dando errado. Todos os planos dele, de certa maneira, estão dando errado. Vem um cara não preparado, que não tem uma experiência política de nível de gestão nacional, para poder tentar entender quais são os impactos que as pequenas decisões ou as pequenas falas dele geram lá na ponta, né, na ponta mesmo, sem estar preparado, quando pega ainda pior ainda, um momento de pandemia, onde ninguém está preparado. Não só ele, ninguém no mundo estava preparado. A inabilidade política, a inabilidade de gestão, ser uma pessoa sem freio, né? Exatamente. Que fala. E o que acontece? Ele tinha bons players ao lado dele, venhamos e convenhamos. A gente pode utilizar o Mandetta, o Paulo Guedes, o Tarcísio, a Tereza, tudo que a gente já falou Moro aqui. é um cara, uma figura muito lá do... O Marcos Pontes, que de certa maneira tinha para poder estar lá na ciência e tecnologia, está lá até hoje e tal. Então, assim, a gente, deixa eu ver, o Moro mesmo estava preparado, igual a gente estava falando. Então, assim, ele tem, de certa maneira, e fora que o poder da presidência não é pouca coisa, venhamos e convenhamos. O nível de informação. Então, assim, só que, obviamente, estou tentando caminhar pelo meio, literalmente. A gente também colocar toda a culpa da morte, das mortes, etc., nas costas dele, isso é impossível. É injusto, é cruel, é desonesto nós fazendo isso. A eleição mostrou muito, é um representante das pessoas, claro. Né? Você vê o que ele está falando, apesar, eu acho que ele potencializa, claro, ele encoraja exatamente. as pessoas, mas ele encoraja as pessoas a fazerem coisas que já está dentro delas. Ele é um catalisador mesmo, verdade. Ele é um catalisador, então, complementando o que você falou, Andressa, ele é um catalisador mesmo desses grupos, né? Muitas vezes desses grupos que são dominantes, tá? Então, o que pega? Aí se a gente fazer um reflexo com os outros governos, é porque a gente estava acostumado com muito aquela questão cartesiana. Por mais que fosse de esquerda, a gente tinha um governo que estava certinho, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. A gente nunca tinha pegado um presidente tão doido a ponto de quebrar essas fronteiras. A gente nunca teve um presidente pós-constituinte que estivesse num espectro ideológico capaz de contestar o OMS. Pronto, exatamente. E assim, às vezes a gente fala assim, não, foi o Bolsonaro que fez. Não, é o espectro ideológico do momento político que ele estava, de busca de alinhamento com os Estados Unidos, do Trump, que gerou essa contestação do que era o OMS, que vivia o discurso de dizer que era um cabide de emprego da China. Ou qualquer órgão mundial mesmo, a gente enfrentar cara, isso. O que o nosso ministro das Relações Exteriores, né, o nosso chanceler, Ernesto Amorim, Ernesto Araújo, né, confundi com o Amorim. Cara, tá fazendo uma diplomacia do nosso país, velho, pelo amor de Deus, velho, é uma parada assim sem parâmetro. A diplomacia do nosso país sempre foi baseada pela neutralidade. Sabe como é que é? Princípio básico da democracia, da diplomacia brasileira. Ele é tão habilidoso, que tem várias embaixadas, sem faltando energia,
Você sabia Que disso? isso, Sem cara? pagar aluguel, fora do país. Você já viram isso? Não, Isso já aconteceu no governo Lula, mas foi numa época de movimentação de dotação orçamentária. Foi uma nova regra. Beleza, foi um erro geral, assim, global, não foi só lá. Mas aqui não é falta de orçamento, é falta de organização. Vontade. A gente Então, vai sim, levar tempo É pra gestão, é falta de recuperar. gestão. Então, olha, imagina isso. Assim. Então, vamos lá. Eu, como brasileiro, cara, eu acredito que ele fez, por exemplo, a reforma da Previdência, ele está brigando pela reforma administrativa, que, por sinal, na minha opinião, é muito boa, tá, o proposta. A reforma econômica também, que eu dei uma olhada também, achei ela muito boa, inclusive, minha opinião, tá? Mas é aquele cara que consegue olhar no global, no geralzão, assim, agrada a maioria, mas não agrada, ou pelo menos se conversa com a minoria, ou conversa com todos, né, digamos assim. Então, aí, minha opinião, é um governo fadado ao questionamento eterno. Quando ele sair do presidente, ele pode se reeleger até na próxima eleição. Sim. Ele pode se reeleger e a gente sabe que o poder tem chance real de acontecer isso. Já deixando claro, dessa vez provavelmente não vai ser meu voto, tá? Provavelmente não vai ser meu voto, mas ele tem chance real disso acontecer. Mas quando ele sair do poder, seja em 2022, ou seja em 2026, ou um impeachment nesse meio do caminho, ele vai ser um governo que vai ser questionado desde o primeiro dia que ele entrou até o final, correndo o risco de sair como vilão da história do país. Isso aí é uma aposta que eu estou fazendo muito Posso sério. só falar uma coisa para finalizar? Presidente, põe uma coisa na sua cabeça. Nem todo empresário é gente boa e nem todo sindicalista é vagabundo. É isso Entendeu? aí. Esse é o ponto. A gente precisa perceber isso. Que às vezes eu tenho a sensação que a presidência, a galera ali, acha que assim, todo sindicalista não presta, sabe como é que é? E que todo empresariado é um santo. Larga a mão do empresariado. Um país e volta 6 meses depois para você ver. E faça o contrário. Largue na mão do sindicalista também e volta 6 meses depois. Fizemos isso já. Pois é. Essa última Há já dois fizemos. anos, há 2 anos. Estamos pagando a conta. É como o Madison falava, Madison, né, os federalistas. Se os homens fossem anjos, não haveria necessidade de governos, entendeu? Então eu acho que o que falta nesse governo é aprender a dialogar com o contraditório. Verdade. Tug Life. Bom, pessoal, alguém quer mais ter alguma consideração sobre esse especial de carnaval? Alguém gostaria de fazer um encerramento, falar alguma... Eu posso pedir uma pequena parte? Ah, claro. Diretor, abre um espaço para o Dias falar o que ele acha do Rairon. É isso aí. Por favor. Obrigado, diretor. Puxa saco. Puxa saco. Ela Puxa trabalha saco. juntinho, trabalha isso, juntinho, cara. lá, vai coladinho. Gabriel, né? Bom, queria agradecer você que está nesse carnaval assistindo ao nosso programa, que você deixou de sambar nas passarelas, ou você que está de ressaca da festinha clandestina, que a gente sabe que você pode estar indo aí desse outro lado. Então, gostaria de agradecer você pela sua audiência, por assistir o nosso programa. Você que não discutiu nada até agora, curta esse programa, compartilhe, siga-nos nas redes sociais. Por hoje é só. Um beijo!